Diariamente, pessoas que destinam-se a servir ao Senhor encontram-se em situações de confronto. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, é uma pessoa que tenta viver dentro das Escrituras, certamente, no lugar que você serve ao Senhor, tem alguém que pensa diferente de você, ou você pensa diferente das pessoas de lá. Isso é assim desde o princípio. Alguém querendo colocar dúvidas no coração dos servos de Deus. Isso funciona desde o Éden. E você, meu amado, e você, minha amada, irmão, minha irmã, nós precisamos estar com os olhos bem abertos, porque Satanás usa até pessoas que você nem imagina para tentar te derrubar. Nós estamos fazendo um exame, uma série de 6 episódios, para que possamos, com autoridade, com conhecimento embasado na palavra, poder discernir, poder reconhecer a verdadeira igreja do Senhor Jesus. E hoje nós vamos pensar um pouco no episódio 3. Nós vamos falar sobre autoridade. Quem é que manda na Igreja de Jesus Cristo? Quem é que manda na Igreja de Jesus Cristo? O pastor regional? O pastor nacional? A associação? A convenção? O Papa? Quem é que manda na Igreja de Jesus Cristo? Há uma batalha que começou no Éden. Uma pergunta que a serpente sussurrou a Eva: é assim que Deus disse? Desde então, a humanidade luta com a mesma questão. Quem é que tem a autoridade? A palavra de Deus ou a interpretação dos homens? As Escrituras Sagradas ou as tradições? Cristo ou a instituição? E esta batalha, esta guerra silenciosa, acontece todos os dias, em cada púlpito, em cada concílio, em cada coração que se curva ou se rebela. Bem-vindo e bem-vinda ao 3º episódio de Identificando a Verdadeira Igreja de Cristo. Onde está a autoridade? Episódio de hoje. Jesus estava confrontando os fariseus, homens religiosos, estudiosos das Escrituras, líderes respeitados. E então, ele disse algo devastador. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 9. Em vão me adoram. Adoração vazia. Rituais sem vida. Religião sem Deus. Por quê? Porque eles haviam substituído a autoridade de Deus pela autoridade deles mesmos. E aqui está a 3ª marca da verdadeira igreja. Ela se submete totalmente à autoridade das Escrituras. Não às tradições, não aos concílios, não às denominações, às Escrituras. Permitam-me, amados, lembrar a quem estuda a palavra de Deus e quem gosta da história da igreja, uma coisa que é um erro grosseiro, mas grosseiro. Mas algumas pessoas continuam ouvindo a voz que não vem de Deus. A marca da verdadeira igreja ela se submete totalmente à autoridade das Escrituras, não às tradições, não
aos concílios, não às denominações, tão somente às Escrituras. Sola Escritura. Somente a Escritura. Essa foi a bandeira da Reforma. E essa deve ser a marca da verdadeira igreja. Amados, se você estuda história da igreja, ou parte dela, mais precisamente no século IV, você sabe muito bem, você não é criança, estou falando com adultos. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você estuda realmente a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo e largando os seus interesses, os teus interesses, você sabe muito bem que no século IV houve um famoso concílio chamado Concílio de Niceia. E este concílio teve muita coisa errada aos olhos do Senhor. Uma autoridade civil foi um dos cabeças dessa reunião que diziam ser espiritual. E desse encontro lamentável que aconteceu no século IV, foi decretado que a partir daquele momento a lei do Senhor perderia o seu valor. Parte dela foi adulterada e trocaram deliberadamente, inspirada por você sabe quem, não pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele não é nada contra, nem um pouco contra Deus ou contra Jesus Cristo. Mas esse concílio, nesse infeliz século IV, trocou a lei de Deus, cumprindo-se o que Daniel, já inspirado pelo Espírito Santo, profetizou no capítulo 7, verso 25, que surgiria um poder que mudaria os tempos e a lei. A verdadeira igreja, ela se submete totalmente à autoridade das Escrituras, não às tradições, não aos concílios, não às denominações. O Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, estabeleceu em duas pedras, duas placas de pedra, duas tábuas lavradas em pedras, os 10 mandamentos que são eternos diante de Deus, e Deus faz questão de ressaltar isto em muitos lugares, no Novo e no Velho Testamento. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, eles fazem menção dos mandamentos. Jesus foi taxativo. Se queres, pois, herdar a vida eterna, guarde os mandamentos. Isso Jesus falando, mas ele falou isso para a igreja dele. Para a igreja romana, outras pessoas inventaram outros tipos, outro mandamento. Para a igreja de Jesus Cristo, vale os mandamentos, disse Jesus, eu guardo os mandamentos de meu Pai. Para a igreja do concílio do século IV, a carta, os mandamentos que o Senhor Deus Todo-Poderoso criou, foi rasgada, foi esculachada, foi substituída por pensamentos, doutrinas de homens. E meu querido e minha querida, nesta série, talvez esse seja o ponto mais importante. Quando você, eu, nós temos que parar e ver qual é a lei que eu estou seguindo, qual é a lei, quais os mandamentos que eu sigo. Os mandamentos de Deus ou os mandamentos do Concílio de Niceia? Triste ver
constatar, e quem conhece a história da igreja sabe que eu não vou falar bobagem, sabe que isso é real, está nos livros, está registrado. Triste é saber que depois da reforma, por quê? Por que da reforma? A reforma é porque algumas pessoas de lá de dentro não aceitaram o que acontecia lá dentro, deturpando a palavra do Senhor, e fizeram a tal da reforma protestante, mas saíram de lá, mas ainda trouxeram umas coisinhas de lá. Por exemplo, não se dobram diante de imagens, mas jogaram no lixo a palavra de Deus que diz: olha, eu tenho um dia especial, eu santifiquei um dia. Mas o concílio, os concílios do século IV, um deles inclusive é chefiado por um homem, autoridade romana, não tinha nada a ver com Cristo, mudaram. E infelizmente pessoas com a Bíblia na mão, dizendo-se orientadas pelo Espírito Santo de Deus, hoje ainda estão nos mandamentos do concílio. Não os mandamentos de Deus, os mandamentos do concílio. Infelizmente, esta igreja não está só na Escritura. Esta igreja está fora do plano do Senhor. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz toda a Escritura. Ele não disse o Novo Testamento, ou o Velho Testamento, ou parte deste ou daquele testamento, não. Paulo escreveu a Timóteo, e olha que Paulo, eu acredito que tinha muito mais autoridade do que Constantino ou os bispos do século IV. Paulo escreveu toda a Escritura, é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Você percebeu? Paulo, que no meu ver, no meu modo de ver, é muito mais importante do que os bispos do século IV, muito mais inspirado pelo Espírito Santo. Na verdade, aqueles bispos não estavam nem um pouco inspirados pelo Espírito Santo, pois trocaram a lei do Senhor. E hoje, talvez você conheça a pessoa que diz: eu sou guiado pelo Espírito Santo, e pisa nos mandamentos sagrados do nosso Deus. É triste, mas é verdade. Pessoas cegas. Boas intenções, mas de boas intenções, meu querido, o inferno está cheio. Você percebeu? Paulo escreveu que para toda boa obra, para ser perfeito, para ser perfeitamente instruído, a Escritura é suficiente. Mas aí no século IV surge um grupo de homens sábios, inspirados pelo Espírito, que você sabe muito bem qual é, e mudaram a lei do Senhor. Jogaram por terra o ensino de Paulo, jogaram por terra o ensino de Pedro, de Jesus Cristo, jogaram por terra o ensino, as ordens do Senhor Jeová, o Pai Todo-Poderoso. Olha, meu querido, minha querida, fala sério. Não precisamos de revelações extras. Não precisamos de tradições adicionais. Não precisamos de concílios para completar aquilo que Deus já tinha feito, já revelou. A palavra de Deus, ela é perfeita, disse o apóstolo Paulo. E no século IV, esses homens se reuniram e disseram: não, vamos fazer uma emenda aqui. Você percebeu a armadilha do diabo? Jesus orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. E olha, quando Jesus escreveu isso, passaram-se séculos, para depois de séculos aparecer alguém inspirado por outro espírito, que Daniel já tinha predito isso há séculos e séculos antes, e apareceu esse espírito e cegou aqueles homens, e esse mesmo espírito continua lamentavelmente cegando homens e mulheres que querem agradar a Deus, que têm o coração voltado para agradar a Deus, mas quando chega nos mandamentos do Senhor, o coração endurece, o ouvido fica surdo, os olhos cegos e não conseguem enxergar verdades tão claras. Não estamos falando de denominação, estou falando da palavra do Senhor, que é imutável, perfeito. Jesus, eu vou repetir, ele quando esteve aqui, ele fez uma oração pelos discípulos dele, pelas pessoas que iriam trabalhar em nome dele. E lá, isso está registrado no Evangelho de São João, capítulo 17, que talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, o seu pastor nunca te incentivou a conhecer com profundidade esta oração que Jesus fez. Por aí você vê a importância que esses líderes de hoje estão dando à palavra do Senhor. Mas voltando a Jesus, Jesus estava fazendo a oração pelas pessoas que o serviriam em espírito e em verdade. E ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, se a palavra de Deus é a verdade, e o homem disse que esse mandamento aqui não está certo, vamos fazer aquele outro? Essa é uma questão tão simples. Salta aos olhos de quem tem iluminação espiritual. Quem abre o coração para o Espírito Santo de Deus, capta, percebe isso com a maior facilidade. Esse Espírito que no século IV fez esse concílio não é o Espírito de Deus. E esse Espírito continua influenciando hoje até mesmo aos protestantes. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Jesus Cristo disse: a tua palavra é a verdade. Ele não disse tua palavra e as tradições. Ele não disse tua palavra mais os concílios. Ele disse a tua palavra é a verdade. E Pedro declarou: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em estarmos atentos a ela. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Atentos à palavra, não às tradições, não às opiniões, não à denominação, à doutrina denominacional. Fiéis, atentos, obedientes à palavra. A verdadeira igreja reconhece isto. Ela não adiciona, ela não subtrai, ela se curva diante da autoridade absoluta das Escrituras. E eu tenho que dizer para você, meu irmão, a você, minha irmã, este ponto é crucial entendermos uma coisa. É quase impossível, eu ia dizer impossível, mas eu vou dizer quase impossível, você encontrar um grupo coeso com a palavra de Deus, a doutrina da igreja não ser diferente da doutrina do Senhor. Vai ser difícil. Então, para você se enquadrar, para você ter a oportunidade de pertencer à igreja de Cristo, você tem que olhar a palavra de Deus, olhar a palavra de Jesus e esquecer o resto. Você pode até ficar num canto, isolado de todos, criticado por todos, mas você fica firme na rocha que é Jesus. Entrega o teu caminho a Deus, confia nele. Ele tudo vai fazer.
Ao longo dos séculos, homens começaram a usurpar a autoridade de Cristo. Papas declararam-se infalíveis. É uma doutrina católica. Diz que os papas são infalíveis. Aliás, eu conheço um pouco da doutrina católica e sei que, segundo eles, o Papa tem o poder de mudar tantas vezes quanto ele queira, porque ele tem essa autoridade, dizem eles. Tradições foram elevadas a nível da palavra de Deus. Denominações começaram a ditar o que é verdade. A Igreja Católica diz: a tradição tem a mesma autoridade que a Escritura. Denominações evangélicas dizem: nossa interpretação é que é a única correta. Líderes carismáticos dizem: Deus me revelou algo novo. E o povo de Deus fica perdido. Será? Em quem acreditar? Qual tradição seguir? Qual líder obedecer? A única resposta, já está escrita na Bíblia Sagrada. Quando o Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo revela que ele iria para o Pai e pediria, e Deus enviaria um outro Consolador, e este nos ensinaria tudo que fosse preciso. Você, meu irmão, você, minha irmã, se você se interessar pelas coisas de Deus de verdade, você não tem necessidade que alguém te ensine. Isso é bíblico, está escrito na primeira epístola universal de João, capítulo 2, verso 27. A unção que dele recebeste fica em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. É a palavra de Deus quem diz. Mas lá na minha igreja eles falam outra coisa. Tudo bem, mas a palavra de Deus é uma. A sua igreja pode ser diferente. Jesus advertiu aos fariseus: invalidastes pela palavra, invalidaste a palavra de Deus pela vossa tradição. Mateus 15, verso 6. Paulo advertiu aos colossenses: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Colossenses 2, verso 8. Tradição de homens que substituem a palavra, que anulam os mandamentos, escravizam almas e que são defendidos com unhas e dentes por aqueles que tiram vantagem delas. Mas a verdadeira igreja recusa essa escravidão. A verdadeira igreja diz: voltemos às Escrituras. Temos tudo pela palavra. Nenhum homem é infalível. Nenhuma tradição está acima de Deus. Os bereanos foram elogiados porque examinavam cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Eles não aceitaram cegamente. Eles não obedeceram sem questionar. Examinaram as Escrituras. E Paulo ordenou: examinai tudo. Retende o bem. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinar. Não é pegar e engolir. Não. Mastigue. Examine. Medite. Não aceitar porque sempre foi assim. Não se curvar porque o pastor disse, porque o padre disse, porque o papa disse. Não. Examine para ver se realmente é assim. A verdadeira igreja não teme o exame, porque ela não está edificada em tradições frágeis. Ela está edificada na palavra eterna, e a palavra resiste a qualquer teste. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Então, aqui está a pergunta que você precisa responder. Na sua igreja, quem tem a última palavra? É a Bíblia? É o líder? É a tradição? É a denominação? Se não for a palavra de Deus, então você não está seguindo Cristo, você está seguindo homens. E homens falham, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amados, este talvez tenha sido
talvez tenha sido, certamente até agora, foi o episódio mais longo, mas eu precisava enfatizar a questão da obediência. Quem é que tem autoridade? Agora, no próximo episódio, que será publicado na segunda quinta-feira do próximo mês, se você tiver coragem, vamos explorar um mistério: o corpo invisível, a presença visível. A verdadeira igreja não tem placa na porta, mas ela existe. E você pode reconhecê-la. E nós podemos fazer parte dela. Aliás, devemos fazer parte dela se quisermos ser aceitos por Deus. Se a palavra de Deus é a sua autoridade final, compartilhe esse episódio, inscreva-se e continue essa jornada de discernimento conosco. Que a verdade sempre prevaleça. Nos vemos na segunda quinta-feira, no próximo mês. Até lá, fiquem na paz do nosso Deus. Você deve ter notado que o nosso canal é bem diferente da maioria dos que existem por aí. Agora fica a seu critério. Se você quer ouvir o que o homem diz, tranquilo, nós respeitamos a sua escolha. Porém, se você quiser ouvir Deus falar, vamos simplesmente abrir a Bíblia e ouvir o que Ele quiser falar conosco. Convido você para que na próxima semana estejamos outra vez juntos. Te espero você. Até lá.